Gerson, aqui nesse trabalho de missões, o que é uma bênção, já melhorou a qualidade dos slides, os irmãos viram, né? Ô, glória! Graças a Deus. Orem por nós, irmãos. Esse trabalho é para a glória do nome do Senhor. É muito importante trazer essa conscientização missionária para a igreja. Eu vou passar, durante a semana, vários pedidos de oração. Eu sou promotora de oração ali da UEC Brasil. Eles sempre estão me encaminhando conteúdo. E eu estava sentada aqui, pensei em pedir também a ajuda das irmãs do Círculo de Oração, para que na sexta-feira, eu sempre vou passar para as irmãs, na sexta-feira ou na véspera, alguns pedidos específicos de oração, e eu peço às irmãs que tirem um tempinho do Círculo de Oração, assim como as irmãs oram pela caixinha aqui com os pedidos de oração e pelos irmãos, pelas necessidades todas, que as irmãs também tirem um momento para orarem pela obra missionária. Amém, irmãs? Acredito que isso vai ser uma bênção para a vida dessa igreja, não só hoje aqui no culto nós fazermos essa oração, mas também esse momento. Todas as sextas-feiras vamos orar também ao Senhor, apresentar a Ele tantas necessidades que existem no campo missionário. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos nessa noite. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, do versículo 9 ao 15. Romanos, capítulo 10, dos versículos 9 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém, irmãos? Esse texto conhecidíssimo, né, muito utilizado nos cultos de missões, nas conferências missionárias. Na verdade, ele é um parêntese que o apóstolo Paulo faz no assunto que ele vinha tratando nesse capítulo 10 de Romanos. Essa seção de Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, trata especificamente de questões relacionadas ao povo de Israel. Paulo aqui está respondendo a perguntas como: será que Deus abandonou Israel? Será que porque tantos judeus não receberam o Senhor Jesus como o Messias que havia de vir, isso significa que Deus, então, se esqueceu das promessas que havia feito a Abraão? Será que ainda existe lugar para Israel no plano de salvação? Paulo está respondendo perguntas como essa nessa seção de Romanos, dos capítulos 9 ao 11. No capítulo 9, ele vai mostrar que não, que a promessa de Deus a Abraão não falhou de forma alguma. E ele vai começar a responder por que os judeus, que muitos judeus, rejeitaram a Cristo como Messias. No capítulo 10, que é esse, onde está o texto que nós lemos, Paulo também vai apresentar mais razões pelas quais os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho. E aí, no meio dessa argumentação, ele abre um parêntese para trazer algumas implicações missionárias da rejeição dos judeus ao Evangelho. E esse parêntese é justamente o trecho que nós lemos aqui, os versículos 9 ao versículo 15. Paulo vai começar esse capítulo 10, irmãos, lamentando profundamente o fato de os judeus serem tão zelosos das coisas de Deus, serem tão zelosos da lei de Deus, mas esse zelo ser um zelo sem conhecimento. Paulo lamenta isso, ele fala: olha, eu sou testemunha de que eles são muito zelosos,
Mas o zelo deles é um zelo sem conhecimento. E por quê? Porque os judeus não conseguiram entender a justificação pela fé sem as obras. Eles tornaram aquela revelação que Deus deu a Moisés uma religião legalista. Eles não queriam se submeter ao caminho de Deus para a salvação, que era a justificação pela fé. Mais ainda, eles não entenderam que a própria lei já apontava para Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui, o fim da lei é Cristo. Fim não no sentido de término, mas fim no sentido de finalidade, de objetivo, de meta. E os judeus rejeitaram a Cristo por isso, porque eles pensavam que pudessem conseguir a salvação pela guarda da lei, quando, na verdade, a salvação não é pela guarda da lei, mas é pela fé no Messias que haveria de vir. Então, Paulo começa com esse lamento, falando sobre tudo isso, explicando, olha, eles não entenderam. Eles não entenderam que o caminho de Deus para a salvação é o caminho da fé. Eles quiseram estabelecer a sua própria justiça, e foi aí que eles falharam muito. Porque a nossa justiça diante de Deus, diz a Bíblia, é como um trapo de imundícia. E os judeus falharam nesse sentido, e por isso eles estavam rejeitando a Cristo. E aqui, dos versículos 5 a 8 de Romanos 10, Paulo faz referência a um texto de Levítico, e esse trecho aqui é um trecho de muito difícil de ser explicado, né? Conhecidamente um texto de difícil interpretação, mas Paulo aqui está falando, irmãos, resumidamente, ele aplica esse texto de Levítico, capítulo 18, versículo 5, ao Evangelho. E ele diz que a palavra da fé, ela está perto de você, ela está em sua boca e em seu coração. Ele diz, não é preciso subir aos céus para fazer Cristo descer, ou descer ao abismo para que Cristo suba de lá. Não é preciso nada disso. A palavra de fé, da fé, está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. E ao fazer essa argumentação, agora ele vai fazer esse parêntese. Ele vai mostrar que essa realidade, a realidade de que a palavra da fé está perto de nós, ela está acessível, ela é algo que nós podemos alcançar, ele vai falar da importância disso para a obra missionária. Ele vai trazer aqui 3 implicações missionárias dessa verdade que ele acabou de mostrar, a verdade de que a salvação é pela fé somente, a verdade de que essa palavra está disponível, ela está acessível, ela não é algo difícil de ser alcançado. Então, Paulo agora vai trazer aqui essas 3 implicações missionárias. E a primeira implicação missionária que nós encontramos aí, irmãos, está nos versículos 9 a 11, Romanos 10, de 9 a 11. O que é que Paulo diz aí? A primeira implicação missionária é: a salvação depende de uma fé sincera. A salvação depende de uma fé sincera. É preciso, o que é que o apóstolo Paulo diz? Confessar com a boca, mas é preciso algo mais importante ainda: crer com o coração. A confissão de fé, olha só o que o versículo diz: o nosso coração, ele não é só a sede das nossas emoções, ele é a sede também da nossa vontade, do nosso intelecto. Então isso significa que a nossa confissão de fé, irmãos, deve envolver todo o nosso ser. Quando nós dizemos que cremos em Cristo como nosso Salvador, não basta dizer isso só com a boca, é preciso crer no coração. Porque sem a fé autêntica, irmãos, não existe justificação. Não adianta professar uma fé somente com os lábios se essa fé não envolver a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções, porque diz a palavra de Deus que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A fé que justifica é a fé viva. Então, não basta um simples assentimento intelectual, crer só com a mente, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. É preciso crer de todo o coração, é preciso crer com todo o nosso ser.
Às vezes, irmãos, nós fazemos campanhas evangelísticas, nós convidamos as pessoas para virem à frente, para levantarem as suas mãos, para aceitarem Jesus como Salvador. Fazemos o apelo, porque é necessário apelar que as pessoas venham a Cristo. Mas, no final, nós falamos assim, hoje houve tantas conversões. Mas, na verdade, nós não podemos dizer isso, porque conversão só vai se efetivar com o tempo na vida da pessoa. Só vai se verificar com o tempo. O que eu posso dizer é, hoje tantas pessoas vieram à frente, disseram crer em Jesus, mas eu só posso saber se houve conversão com o tempo, com a mudança de vida, porque conversão envolve mudança de vida. Então é a fé, eu posso confessar, a pessoa pode vir aqui, glória a Deus, que venha, que faça a oração de confissão, a gente fica feliz, a gente glorifica a Deus, mas é só o tempo que dirá se ela confessou com a boca e creu com o coração. Porque se ela creu com o coração, ela vai permanecer firme na presença do Senhor. Precisa crer com o coração, querido. Queridos, quantas vezes nós falamos algo com a nossa boca? Eu lembro que eu fiquei um bom tempo desviada do Evangelho, e às vezes, quando eu ia à igreja, alguém falava, quem quer se reconciliar hoje com Jesus? E às vezes eu ia, mas no meu coração eu sabia que não tinha chegado ainda o momento. Eu falava, não, ainda não. O dia que eu me reconciliei com Jesus e que eu falei, agora eu vou ficar firme, foi de madrugada, deitada num colchão na casa dos outros, morando de favor. Naquele dia eu falei, Senhor, pega esse vaso quebrado e faz agora um vaso novo, conforme a tua vontade. Eu falei, Senhor, eu sei que até agora eu fiz tanta bobagem, eu só fiz bobagem, eu só quebrei a cara, mas agora, Senhor, pega o que sobrou. Aleluia. Eu falei, pega o que sobrou, e daquele dia em diante, irmãos, eu voltei. Eu falei, agora vai. Ainda dei umas resvaladas, mas o Senhor não deixou que eu caísse fundo, não. Né? O Senhor falou, agora vai, porque naquele dia foi do coração que saiu, queridos. Foi do coração. Tem que ser do coração. Essa é a fé que justifica. Por isso eu digo para os irmãos, eu fico feliz, eu gosto de ver as pessoas vindo à frente, porque eu falo, olha, pode ser um começo. Pode ser alguém que esteja vindo para Jesus, e eu falo, Senhor, confirma. Faz com que realmente a fé esteja saindo lá do fundo da alma. Porque é essa fé que justifica e é essa fé que salva. E quem tem essa fé, diz o apóstolo Paulo, não vai ser envergonhado. Não vai ser confundido, não vai ser decepcionado. Aleluia! Essa salvação tão grande, irmãos, que nós confessamos com a boca e cremos no coração, ela não traz decepção, ela não traz vergonha, ela não traz nada disso de jeito nenhum. Nós não ficamos confundidos quando nós seguimos esse caminho de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira implicação, tem que ser uma fé sincera. Tem que confessar com a boca e crer com o coração. A segunda implicação, irmãos, é que só há um caminho para a salvação de judeus e gentios. O apóstolo Paulo vai dizer aqui nos versículos 12 e 13 agora de Romanos 10, ele vai dizer, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para entender essa declaração de Paulo, nós temos que voltar lá no início da epístola aos Romanos, quando ele começa mostrando a perdição dos gentios. Ele fala, todos os gentios estão perdidos. Ele começa o capítulo 1 dizendo que todos estão perdidos, porque suprimiram a verdade de Deus, porque passaram a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Depois ele fala também, para surpresa dos judeus, que os judeus também estavam perdidos. Lembrem-se que os judeus se consideravam melhores, porque eles tinham a lei, eles eram o povo escolhido, eles eram o povo da aliança. Mas Paulo vem e coloca por terra todas as expectativas, dizendo, não, vocês também estão perdidos. Vocês que pensam que
filhos de Abraão, biológicos, não é isso que salva, isso não garante a salvação de vocês. Vocês também estão perdidos. Então, Paulo mostra que gentios estão perdidos e que judeus também igualmente estão perdidos. Por isso que agora, ele diz aqui no capítulo 10, nesses versículos, que todos precisam de salvação, que todos estão igualmente perdidos e que só há um caminho para a salvação e esse caminho é Cristo. Lá em Romanos 3:23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, na NVI, ou então na versão da NVT, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, queridos, só existe um caminho, o caminho é Cristo, e todos estão perdidos e só podem ser salvos por meio desse caminho. Olha só, Paulo diz que a salvação vem por invocar a Cristo. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. O homem não tem desculpas. Pedro, quando fez aquele famoso discurso no dia de Pentecostes, lá em Atos 4, versículo 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a importância da obra missionária diante dessa afirmação. Não há nenhum outro nome, não há nenhum outro caminho. Olha a importância da obra missionária. Você pode perguntar assim: mas irmã, e quem nunca ouviu falar de Jesus? Não é possível, Deus é justo. Quem nunca ouviu falar de Jesus vai se perder. Vai se perder, porque se nós dissermos que quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser salvo automaticamente, então nós estamos dizendo que existem dois caminhos para a salvação. Um é crer em Cristo e o outro é nunca ter ouvido falar dele. Faz sentido isso? Para quem enviar missionário, então, o missionário vai atrapalhar lá a salvação das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, porque se não ouviram, que fiquem sem ouvir, porque pode ser que ouçam e não aceitem, e aí vão ser condenadas. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que entender essa realidade. Não há dois caminhos para a salvação. Quem nunca ouviu falar de Jesus será condenado. Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, se eu não me engano, que os judeus seriam condenados com lei e os gentios sem lei, porque existe uma lei moral gravada no coração de todo homem. E essa lei é suficiente para julgar e para condenar todo homem e para condená-lo ao inferno, irmãos. Isso é muito sério. Ninguém vai ser salvo também, queridos, por crer num falso evangelho. A única mensagem que salva é a pregação do Cristo crucificado. Lembrem-se do que Paulo falou aos Gálatas. Lá em Gálatas 1, 8 e 9, ele fala: olha, se um anjo do céu vier aqui, ou nós mesmos viermos aqui com outro evangelho diferente do que vocês ouviram no começo, que seja anátema. É por isso que Paulo foi tão rigoroso. Os estudiosos dizem que ele foi muito mais rigoroso com os Gálatas do que com a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, que tinha sérios problemas de divisão, de moralidade, mas Paulo foi muito duro com os Gálatas, porque na igreja dos Gálatas estava havendo uma deturpação perigosíssima do evangelho. Ele fala: ó insensatos Gálatas, não foi diante de vocês que Cristo foi exposto, crucificado? Vocês estavam correndo bem, quem é que os impediu? Tudo por quê? Porque eles estavam querendo associar o evangelho às práticas judaicas, aos costumes judaicos. Eles estavam querendo voltar àquelas obras e dizendo que aquilo era essencial e importante para a salvação. E não pensem os irmãos que isso ficou naquela época. Hoje, irmãos, lamentavelmente, nós temos muitos crentes que pensam que vão ser salvos porque usam um determinado tipo de roupa, ou porque não passam batom, não usam brinco, não vão à praia. Essas pessoas pensam que essas coisas vão cooperar para a salvação delas. Queridos, a salvação é em Cristo, sem as obras da lei.
sem as obras da lei. Porém, se você é salvo em Cristo, isso vai afetar a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se conduz na sociedade. Mas saiba que isso é causa. Isso é consequência e não causa. Isso é consequência. Não pensa que porque você anda vestido igual a crente, isso garante a tua salvação, não. O que garante a tua salvação é confessar com a boca e crer com o coração. Isso é que garante a salvação. É Cristo. Sem Ele, não adianta você fazer nada. Você pode andar como crente. Você pode se abster do que você quiser. Isso não adianta nada. É Cristo que salva. É a justiça dele. Nós, irmãos, não podemos fazer nada para agradar a Deus. Paulo falou, a nossa justiça não alcança o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito alto. Por isso é só o sangue do Cordeiro. É só Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. Mas aí tem crente que não entende isso e fica achando, então eu posso viver como eu quiser. Se você viver como quiser, você só está provando que você só confessou com a boca, mas não creu com o coração. Porque se você confessar com a boca e crer com o coração, isso muda a sua vida. A prova de que você é crente, de que você creu no coração, é mudança de vida. É isso que faz com que você seja crente, mas não pensa que isso é a causa da sua salvação, não. Se por algum momento você achar que você tem algum merecimento diante de Deus, repreenda esse pensamento e fala, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, Pai, que eu sou miserável. Eu sou um pobre miserável. Não deixa eu pensar em momento algum que eu tenho algum direito à salvação, porque nós não temos nenhum mérito. E Paulo agora continua aqui, irmãos, então, para a terceira implicação daquilo que ele vinha dizendo no capítulo 10. Se só há um caminho, se todos estão perdidos, como Paulo afirma, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se a única forma de voltar a Cristo, a Deus, é o Senhor Jesus Cristo, o único e vivo caminho, então, irmãos, a obra missionária tem uma importância muito grande. É o que ele diz aqui no capítulo 10, versículos 14 e 15, ele vai dizer, como, pois, invocarão, é muito famoso esse texto, todos nós já ouvimos muitas e muitas vezes, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Paulo estabelece aqui, então, irmãos, ele pega um gancho, né, lá daquele versículo, daquele verbo que ele usa, invocar, ele diz que todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E aqui ele faz um gancho com este verbo invocar e traça aí uma cadeia de acontecimentos para a salvação. Então, na ordem inversa da que Paulo usa, o que é que precisa para a salvação? Um pregador enviado, uma mensagem, né, sendo proclamada, a atenção desse pecador à mensagem, crer na mensagem e confessar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Então, é algo muito lógico que o apóstolo Paulo traz aqui nesses versículos. Ele diz, só quem crer nele poderá invocá-lo. Como é que alguém vai colocar confiança em alguém que não crê? O pecador precisa ouvir, crer e a entender e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, agora eu entendi que eu preciso de salvação. Mas se ele não crê, ele não vai invocar. Primeiro ele precisa crer. Mas como é que ele vai crer sem ouvir falar? Ele só pode crer se ele ouvir falar. E, irmãos, saibam que hoje ainda há milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E eu disse aqui que os que não ouviram vão se perder. Vão se perder. Não pense que isso é injustiça, não. Não julgue isso com base na sua própria justiça, porque não é. Os caminhos de Deus são perfeitos. E hoje há milhares de pessoas ainda que não ouviram do Evangelho. E elas só vão crer, só vão invocar se crerem. E só crerão se ouvirem falar do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em seguida. Só ouvirão agora, se alguém pregar. Então, elas precisam crer, mas alguém precisa pregar. Irmãos, isso aqui é
de uma importância imensa. Sabe por quê? Porque sem pregação não há salvação. Deus, na sua soberania, determinou que seria dessa forma. Que a maneira pelo qual o pecador seria alcançado seria por meio da pregação. Olha o que diz 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que coisa linda! Pode estudar o que for, pode ser inteligente o que for, pode ter os títulos que for, você nunca vai conhecer Deus dessa forma. Você só vai conhecer Deus por meio da loucura da pregação. Aleluia! A loucura da pregação. A pregação, o apóstolo Paulo diz, é loucura para os gregos. Que negócio é esse de Deus se fazer carne e viver entre nós? Isso é loucura. Que negócio é esse de Deus ir para a cruz e ser crucificado? Isso é loucura. É loucura para o mundo, mas é salvação para todos aqueles que creem. Aleluia. E é a loucura da salvação, da pregação, que salva o pecador. Olha só, irmãos. Deus poderia ter escolhido outros meios. Ele poderia usar anjos, ele poderia atrair o pecador a si, sem cooperação humana nenhuma, somente com a intervenção do Espírito Santo, mas ele decidiu nomear a sua igreja para ser arauto do evangelho até os confins da terra. Deus decidiu assim. Ele poderia fazer de outra maneira, mas ele decidiu que ele alcançaria o pecador através de outro pecador, mas agora um pecador regenerado. Um pecador que agora é salvo, que agora está debaixo da graça. É assim que ele salva pecadores. É assim que ele salva pecadores. E o livro de Atos registra exemplos marcantes de agentes humanos na evangelização. Quando você lê o capítulo 8 de Atos, você vai encontrar Filipe. Lembram-se, o Filipe, o diácono, né, o famoso diácono, cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no capítulo 8 de Atos, você vai ver o Espírito Santo conduzindo Filipe. Naquela época não tinha avião, não tinha transporte rápido. Então, o que acontecia? O Espírito Santo pegava mesmo e levava para outro lugar. Era teletransportado, né? Algo fantástico. Eu acredito que no novo céu e na nova terra vai ser assim, viu, pastor? Eu acredito, não sei, eu posso estar enganada. Mas eu acredito que o nosso corpo não vai ter barreira. Vai ser aquele corpo glorificado, igual ao do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que aconteceu ali, mas Filipe teve essa... Ele de repente, quando ele viu, ele já estava lá. Ele estava lá pertinho da carruagem do eunuco, e o eunuco vinha lendo a Bíblia. Ele vinha lendo Isaías. O Espírito Santo podia ter feito ele entender tudo sozinho, mas levou Filipe até ele. E quando Filipe chegou lá, entende o que lês? Ele falou, se alguém não me explicar, eu não posso entender. Então Filipe falou, eu estou aqui, vou te explicar tudo. Eu vou te explicar tudo. E aquele homem entendeu, e com certeza deve ter feito muitos convertidos lá para a África, para onde ele foi. Então Deus usou Filipe. Deus usou Filipe, intervenção humana. No capítulo 9, Saulo de Tarso está indo com carta para perseguir os cristãos, mas de repente no meio do caminho ele é parado, mobilizado por aquela grande luz. O próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? E ali Paulo tem aquela experiência maravilhosa, mas sabe o que aconteceu? Ele foi enviado para a casa de Ananias, para Ananias orar por ele. Com certeza Ananias falou, Paulo, seja bem-vindo, agora você vai entender tudo, Paulo. Aquele que te apareceu é o Senhor Jesus Cristo, o Messias que havia de vir. Eu imagino Paulo lá na casa de Ananias, irmãos, passando aquele momento, sentindo aquela alegria, aquele gozo, sabe? De repente os outros irmãos chegando, que isso? É Saulo! Saulo foi alcançado pela misericórdia de Deus. Aleluia, coisa linda, irmãos, intervenção humana. Quando você chega no capítulo 10, de novo, lá está Pedro, cheio de preconceito ainda, porque embora fosse já convertido, mas ainda se achava superior relativamente àqueles que não eram judeus como ele. E aí
Deus, o Espírito Santo, orienta Cornélio para enviar mensageiros à casa de Pedro, porque Cornélio era um homem que ele já era um homem assim, digamos, de bem, né? A Bíblia diz que ele era alguém assim, temente a Deus, exatamente, ele era alguém temente a Deus, e Deus fez com que Cornélio enviasse mensageiros à casa de Pedro, e já preparou Pedro, dando aquela visão para ele, falando: Pedro, vai lá, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, não. E Pedro saiu de casa e acompanhou aqueles homens. E quando chegou lá, olha, o Espírito Santo podia ter feito isso antes. Mas quando Pedro começou a falar das grandezas de Deus, aí ele veio sobre aqueles gentios que estavam ali reunidos. E eles foram batizados com o Espírito Santo e creram. Irmãos, intervenção humana, porque Deus é misericordioso. Ele usa pecadores redimidos para alcançar outros pecadores que ainda precisam da graça de Deus. Queridos, pregar não é apenas um dever da igreja, mas é um grande privilégio participar desse plano de redenção de Deus que foi, irmãos, fundado, né, que foi assim, concebido por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A igreja é a agência evangelística de Deus. E Pedro, ele usa uma expressão muito forte para falar sobre isso, num versículo que nós conhecemos muito bem, lá em 1 Pedro 2,9. Ele diz que a igreja é a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Pedro não inventou esses adjetivos aqui, não. Sabe de onde ele tirou esses adjetivos? Ele tirou lá de Êxodo 19, versículos 5 e 6. Lá em Êxodo 19, esses mesmos adjetivos são usados por Deus para se referir a Israel. Aqueles resgatados de Israel com quem Deus estava prestes a fazer uma aliança. E agora Pedro pega emprestado do Êxodo esses adjetivos e aplica à igreja, ao Israel de Deus. Deus diz: olha, vocês, igreja do Senhor, são nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Essa é uma afirmação muito forte sobre a igreja do Senhor. E por que Deus escolheu essa comunidade, irmãos? Essa comunidade santa, real, sacerdotal, por dois motivos. Nós encontramos em Pedro mesmo as razões pelas quais Deus escolheu essa comunidade. A primeira está em 1 Pedro 2,5. Lá no finzinho do versículo 5, ele diz assim... Vamos ler o versículo todo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa comunidade especial, esse povo eleito de Deus, ele existe em primeiro lugar para oferecer sacrifício espiritual aceitável diante de Deus, ou seja, para adorar. Esse é o primeiro motivo pelo qual essa comunidade existe. Mas em 1 Pedro 2,9, no finalzinho do versículo, vem a outra razão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que essa comunidade existe, irmãos? Essa comunidade é uma comunidade de adoração e de testemunho. Essa é a igreja, uma comunidade de adoração e de testemunhos. Glória a Deus por isso. Nós somos chamados para adorar e para sermos testemunhas de Cristo. E, finalmente, Paulo também aí vai dizer que eles só poderão pregar se forem enviados. Ou seja, é preciso um pregador, é preciso a mensagem, é preciso que o pecador ouça, creia, dê atenção, invoque o nome do Senhor, mas esse pregador só irá se ele for enviado. E é interessante, irmãos, que Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele queria ser enviado pela igreja de Roma para pregar na Espanha, onde o evangelho não tinha chegado ainda. Vejam o que ele diz em Romanos 15, nos versículos 20
e 24, olha só. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, olha só, para não edificar sobre alicerce alheio. Paulo gostava era de desafio. Ele não queria chegar onde já tinha igreja, não. Ele queria ir para os povos não alcançados, né? Olha só. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Então, Paulo, quando escreveu para Roma, ele tinha um objetivo. Ele queria ser enviado para a Espanha pelos crentes de Roma, queria ser sustentado por eles com oração e também com ofertas, para que ele pudesse fazer o trabalho que ele almejava fazer na Espanha. Não sabemos se Paulo chegou a cumprir esse desejo. A Bíblia não diz se Paulo chegou à Espanha, mas ele tinha esse desejo. E assim, irmãos queridos, já finalizando, durante a história da igreja, né, muitos missionários deixaram o seu país de origem, foram enviados. Por exemplo, William Carey, que era inglês e foi para a Índia, Hudson Taylor, grande missionário na China, Bruce Walsall, entre os indígenas, daquele livro Por Esta Cruz Te Matarei, um livro lindíssimo, Don Richardson, entre os aborígenes australianos, o nosso irmão Ronaldo Lidório, né, está vivo, ainda trabalha ali em Manaus, entre os concombas, eles foram enviados, pregaram a mensagem do Cristo ressurreto, os pecadores, muitos pecadores, ouviram, creram, invocaram o nome do Senhor e foram salvos. Glória a Deus, isso é evangelho, irmãos, isso é evangelho. E eu quero dizer o seguinte, nem todos na igreja são missionários. Eu me incomodo um pouco quando eu ouço alguém falar, todos nós somos missionários. De uma forma geral, sim, porque todo crente é chamado para ser testemunha. Todo crente é chamado para ser testemunha. Mas, de uma forma mais específica, Deus chama algumas pessoas para irem para outros lugares, para outros países, para outras regiões. Deus chama pessoas assim, nós sabemos disso. Nós temos o nosso irmão José Valberto ali em Guiné-Bissau e tantos outros que recebem uma direção de Deus para irem para um determinado lugar. Eles recebem essa direção, são missionários. Mas, irmãos, todo o corpo de Cristo é responsável para que a atividade missionária aconteça. Todos nós temos que estar envolvidos em oração, em contribuição. De alguma forma, nós não podemos ficar indiferentes à obra missionária. E finaliza aí, então, o apóstolo Paulo esse parênteses, dizendo, né, no finalzinho do versículo 15... Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Isaías. Paulo está fazendo uma referência a Isaías 52, 7. Ele está falando ali em Isaías, era uma referência àqueles mensageiros que saíam correndo para contar para o rei notícias da batalha. E quando a batalha era ganha, né, eles iam correndo, então aqueles pés bonitos correndo para dar a notícia da vitória. No contexto de Isaías também é uma referência ao fim do cativeiro levítico, né, aquele que ia correndo para contar o fim do cativeiro levítico. E Paulo pega esse texto de Isaías, né, e aplica, então, ao Evangelho, que é a boa notícia também do fim de um cativeiro, mas agora do cativeiro do pecado. Né? Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele é boas novas, ele é boa notícia. Ele tem uma parte amarga, que é aquela parte que diz assim, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir dizer que não pode fazer nada pela própria salvação, porque o homem é orgulhoso. Ele quer achar um jeito de se salvar. Ninguém gosta de ouvir falar, não adianta, você não pode fazer nada. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você dar esmola, não adianta você se vestir de certa maneira. Nada que você fizer vai
suprir a justiça de Deus, vai chegar ao padrão da justiça de Deus. Isso é desesperador, mas aí vem a boa notícia do Evangelho. Aí vem a boa notícia que diz, olha, todos estão perdidos sim, mas agora vem uma justiça de Deus, independente de obras. A justiça de Deus pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho, irmãos. Essa é a notícia maravilhosa que nós temos, que é aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Lembram-se quando Jesus falou que era muito difícil um rico chegar no reino do céu? Os discípulos falaram, quem pode se salvar então? Jesus falou, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu termino aqui, irmãos, trazendo 3 aplicações rápidas para a nossa vida dessa palavra. Em primeiro lugar, queridos, louvemos a Deus por essa salvação tão grandiosa. Nós, crentes em Jesus, temos que glorificar o nome do Senhor todos os dias, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso é motivo de muita alegria. Por isso que eu gosto muito daquele versículo em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, queridos, glorifiquemos a Deus por isso. A segunda aplicação é a seguinte, qual tem sido o nosso investimento no reino de Deus? Pense nisso. Você tem investido no reino de Deus para que o reino de Deus cresça? O seu tempo, os seus recursos, os talentos que Deus te deu, qual tem sido o seu investimento no reino de Deus? Os nossos pés são belos, né? O apóstolo Paulo falou, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós anunciamos boas novas? Tem crente que só gosta de anunciar a tragédia, né? Onde está, ele fica, ih, você viu aquele crime que aconteceu? Menina, que coisa triste, hein? Você viu que tragédia aquela? Ele é propagador de tragédia, de más notícias. Mas os nossos pés têm que ser belos. Nós temos que anunciar as boas novas. E graças a Deus, meus irmãos, Deus não nos mandou convencer ninguém. Ele mandou apenas que nós anunciássemos, porque nós não temos capacidade de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Vejam o que John Stott, um grande teólogo e pastor lá na Inglaterra, escreveu sobre o nosso silêncio culpado. Ele tem um livro que se chama O Nosso Silêncio Culpado, em que ele analisa por que os crentes muitas vezes ficam calados e não pregam o Evangelho. Ele diz assim, ou não temos nenhum incentivo relevante para tentar falar, ou não sabemos o que dizer, ou não estamos convencidos de que é a nossa tarefa, ou não acreditamos que faremos qualquer diferença, porque temos esquecido a fonte do nosso poder. Mas eu pergunto, irmãos, se nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho e que fora dele não há salvação, não há nenhum outro, se nós sabemos que a igreja do Senhor recebeu esse glorioso ministério da reconciliação, nós somos instados a chamar pecadores ao arrependimento, a pregar e pedir às pessoas que se reconciliem com Deus por meio de Cristo enquanto é tempo. Se nós sabemos que a fonte do poder não está em nós, mas está naquele que nos chamou, que disse, todo o poder e toda a autoridade me foi dado no céu e na terra, por que nós nos calamos? Por que nós nos calamos? Então eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, que Deus tenha misericórdia de nós, de cada oportunidade perdida, de cada momento em que nós deveríamos falar e nos calamos, e que nessa noite, pela misericórdia e graça dele, ele possa nos dar ousadia para que nós abramos a nossa boca e anunciemos que só há um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus.